Você já me ouviu aqui falando por diversas vezes de que não há eleição, há seleção. E que os senhores do mundo, com sua batuta, rege a orquestra dessa eleição em todos os países que estão sob o seu domínio, inclusive o Brasil. Pois bem, nós já falamos aqui também que Lula, o presidente da República, ele não era, na verdade, o escolhido, o selecionado aqui no Brasil. Mas como ele crescia bastante nas pesquisas, houve um encontro dos senhores do mundo com Lula e um fechamento para que Lula então fosse realmente o presidente a serviço dos senhores do mundo, os Illuminati, os banqueiros internacionais. Nós falamos sempre isso por aqui, mas e documentos disso? Se procurarmos um documento assinado por eles em um contrato feito com Lula, nós não vamos encontrar, porque na política não se faz contratos desse tipo. Apenas se olham olho no olho ou olhos nos olhos e se aperta a mão. Esse é o compromisso. Na política é olho no olho e aperto de mão, em muitas das vezes que se faz um acordo político. E o interessante faz-se notar que a própria Globo, que era contra Lula em suas campanhas a candidato da República, basta ver, claro, o vídeo Cidadão Kane, onde aparece a manipulação da Globo explícita, escancarada, de baixo nível, na época do debate do Collor com Lula. A Globo, dessa vez, tomou uma queda, porque Lula crescia nas pesquisas e sua eleição era inevitável. Eu até costumo dizer, e você já deve ter ouvido isso aqui no vídeo, nos DVDs ou nas palestras, que a própria Globo tem caído no conceito dos senhores do mundo. Ela foi criada pela Time Life e o dever dela é ser a faxineira faceira, de limpar as sujeiras, de preparar o caminho, capinando, roçando, para que passe o que eles querem. E nessa do Lula, a Globo falhou mais uma vez, como falhou no desarmamento, e como falhou outras vezes também. E como tem falhado perante os senhores do mundo. Daí, claro, abrindo um parênteses, a preocupação da Globo com a audiência da Record, não por ser uma emissora de qualidade, tal, não. Não é esse o detalhe, não é essa a essência. A essência é porque hoje a Record agrada mais os senhores do mundo do que a Globo. E a Globo tem medo de perder a banca, de ser aquela responsável por manter as coisas em ordem, entre aspas, essa ordem, aqui no Brasil, em favor dos senhores do mundo. Mas fechando parênteses e voltando para o Lula, o que acontece? Havia o Lulômetro, que era como os senhores do mundo lá fora avaliavam o Lula na época da eleição, da sua campanha. Porque crescia a intenção de voto do brasileiro no Lula. E a sua eleição era inevitável. Daí, você lembra de um termo antigo aqui no Brasil, o Risco Brasil, onde os investidores americanos, internacionais, quem são eles? Quem são os investidores internacionais? Você sabe muito bem que são os senhores do mundo, a elite global. Estavam com medo de continuar investindo, explorando o Brasil, porque o risco Brasil crescia na medida em que Lula estava para chegar à presidência. E precisava de alguém para poder fazer esse contato entre Lula e os senhores do mundo. Eu não tenho aqui como dizer com todas as letras, nem afirmar que Fernando Henrique Cardoso foi o mentor disso. Mas é bem possível, já que ele fazia parte e faz até hoje do Clube de Roma e é uma pessoa diretamente ligada às fundações dos senhores do mundo, como diz o livro Quem Pagou a Conta, que ainda você encontra nas livrarias. Bem, seja Fernando Henrique Cardoso ou não, a pessoa que interligou Lula aos senhores do mundo, mas com certeza que tem os agentes. Existem aquelas pessoas que são os lobistas, que muitos chamam de aspone, que até mesmo é a sigla para uma palavra, uma terminologia feia, chula, que eu não vou aqui explicar. Mas qual a verdade oculta disso tudo, Rubens? Eu não entendi ainda. Bom, vou mostrar para você. Nós vamos entender juntos. Nós falamos as coisas aqui e muita gente não dá crédito em algumas delas, porque as provas, na verdade, não são assinadas, como em todo caso da política, em que olha-se no olho e aperta-se a mão. Não. Não tem assinatura, não tem contrato, não tem cartório. São apenas coisas feitas de homem para homem na política. Assim que eles fazem. E é claro, precisava de um desses agentes
lobistas para ser o contato-chave entre Lula e os senhores do mundo. E nós temos a prova disso nas entrelinhas, mas temos, porque a Globo, em 2004, em julho de 2004, estava chateada com uma pessoa ligada ao cenário político empresarial, chamado Garneiro. E a Globo então pegou a sua revista Época, naquela época, em 2004, e fez uma reportagem falando a respeito da época da eleição de Lula para bater, para falar mal, para de alguma forma defamar, né, ou tirar de circulação, não sei como, mas para poder ir contra esse homem chamado Garneiro. Era uma matéria para defamar o Garneiro, vamos dizer assim. E nas entrelinhas, Scapoli, olha só o que é Scapoli? O acordo entre Lula e os Illuminati. E é o que você vai ver agora nessa revista Época, na reportagem do dia 9 de julho de 2004, que ainda está na internet, você pode conferir na íntegra, e vamos agora dar uma lidazinha em um trecho dessa reportagem aqui no canal Verdade Oculta e nos DVDs Verdade Oculta. 9 de julho de 2004, a manchete: Cicerone na alta roda. Quase 20 anos depois de ter sido banido do mercado financeiro, acusado de desviar 95 milhões, o ex-banqueiro foi a estrela de um seminário patrocinado pelo Banco do Nordeste para a atração de investimento para a região. Segue a reportagem da revista Época. A agenda de telefones de Gameiro, recheado de nomes importantes, foi seu passaporte de volta à convivência com o poder. O PT descobriu sua utilidade em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva já liderava a corrida para a presidência, mas ainda era temido como um anticristo no mercado financeiro internacional. As relações entre o partido e o mercado azedaram mais com a criação do Lulômetro, uma equação de um banco americano que associava a subida de Lula nas pesquisas à disparada do índice conhecido como Risco Brasil. Repare que a reportagem diz que Lula era temido como um anticristo no mercado financeiro internacional. Ou seja, os senhores do mundo temiam Lula como se ele fosse um anticristo, algo muito ruim. E aí havia, claro, a necessidade de chamá-lo para um acordo. E aí Garneiro entra em ação. Garneiro ofereceu-se para aproximar o PT e o mercado e pôs sua rede de contatos para operar. Articulou uma viagem de José Dirceu aos Estados Unidos, que incluiu desde palestras para investidores do banco Morgan Stanley até visitas a gabinetes de altos funcionários em plena Casa Branca. Segue a reportagem. O maior ativo de Garneiro é o acesso fácil a gente que tem muito dinheiro e poder. O que sobrou do Brasil Investe é pequeno, mas o conselho da administração é composto de nomes como George Bush pai, o russo Deripaska, o banqueiro Nathaniel Rothschild. E aí, a reportagem da revista Época cita até mesmo Nathan Rothschild, senhor do mundo, Illuminati. E para poder defamar de alguma forma ou denigrir a imagem desse Garneiro, desse homem, a Globo acabou nas entrelinhas dando uma informação preciosíssima e demonstrando que realmente aquilo que nós falamos tem provas. Lula fechou com os Illuminati já naquela época e por isso é hoje o garoto propaganda da nova ordem mundial.